Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Agora eu creio que os irmãos estão nos ouvindo. Como nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, nós vamos dar uma abertura de novo do nosso seminário. Nós vamos ler o texto da Bíblia Sagrada e depois estarei fazendo as apresentações. E os irmãos continuem nos dando um ok aí, ok? No som, para ver se está tudo bem, se os irmãos estão ouvindo com clareza. Então nós temos a alegria de iniciarmos este seminário online, construindo um lar cristão. E como um lar cristão é construído sobre os fundamentos da palavra de Deus, eu te convido a ler comigo Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir. Então abra sua Bíblia, meu irmão. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então este é o texto base para este seminário que nós estamos iniciando, construindo um lar cristão. Que o Senhor nosso Deus possa fazer deste momento um momento enriquecedor para você e para a sua família. Que a graça de Deus esteja presente na vida de vocês. Irmãos, e esta noite, como palestrante, nós temos o pastor Carlos César, ali da Bahia, primeira igreja batista, ali de Piauí, Ipiaú. Nós temos o privilégio, nós conhecemos o amado pastor através do irmão Clemilton, e nós temos iniciado um diálogo aí, graças a Deus nós iniciamos aí uma relação. Eu espero que nós venhamos fortalecer essa comunhão ao pastor Carlos César e com os irmãos aí da Bahia. Então, para mim é uma honra ter o nosso amado conosco, como sendo um dos palestrantes desse seminário. Eu já vou passar para o nosso pastor. Quero dizer ao pastor que o pastor é um privilégio, viu, pastor Carlos? É um privilégio tê-lo conosco, é uma alegria imensa poder receber o pastor como palestrante aqui neste seminário. E eu oro para que Deus venha usá-lo poderosamente para falar aos nossos corações. Tendo dito isso, nós já vamos passar a palavra para o pastor, e o pastor vai estar se apresentando melhor e também falando um pouco da sua igreja, e depois estará nos dando esta primeira palestra, ok? Que desde já a graça de Deus esteja presente sobre a sua vida. Palavra com o pastor Carlos. Participando deste que eu já sei que é um abençoado seminário sobre construindo um lar cristão. É um prazer também, pastor Cristiano, ter essa oportunidade, muito honrado, e espero em Deus poder abençoar os amados irmãos com a palavra, a ministração da palavra do nosso Deus nesta oportunidade tão especial. Nós que estamos todos comprimidos dentro desta realidade, desta pandemia mundial, que a todos nós tem afligido. Aqui em nossa cidade, Ipiaú, região sul da Bahia, região cacaueira, nós temos sofrido muito. A nossa cidade tem sido grandemente assolada pela virose, e já temos 8 óbitos aqui na cidade, e mais de 580 pessoas infectadas. Destas, felizmente, apenas 131 ativas, mas apenas 5 pessoas internadas recebendo os devidos cuidados. Depois de quase 100 dias, agora é que a nossa igreja, as igrejas da cidade, melhor dizendo, vão poder reabrir os seus trabalhos a partir de amanhã, mesmo assim de forma parcial, seguindo todas as recomendações
da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde do nosso município. Eu sou o pastor Carlos César Januário. Pela graça e bondade do Senhor, já estou no meu 34º ano de ministério pastoral, há 24 anos aqui na PIB de Rio Novo, Primeira Igreja Batista de Rio Novo, que é uma igreja centenária. Já estamos completando 104 anos de organização e, com a bênção do Senhor, no dia 31 de outubro, estaremos comemorando os nossos 105 anos de organização eclesiástica. É uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja histórica. Eu tenho a honra de servir como presidente da Ordem dos Pastores Batistas da Bahia, a seção baiana, já por 2 anos, e estaria terminando meu mandato agora, pastor Cristiano, mas com essa pandemia, todos os mandatos à força, né, foram prorrogados para mais um ano. Então, até junho do próximo ano, se Jesus Cristo não voltar, estivermos com vida e saúde, nós estaremos servindo ainda aqui na Ordem dos Pastores Batistas da Bahia. Pastor Cristiano e amados irmãos da Igreja Betesda, manda um abraço aí para o irmão Clemilton. Ele é bem conhecido aqui em Piauí e toda a região como Titita, um grande jogador de futebol, atleta de Cristo, e tive o prazer aí de ter um contato rapidinho com o seu filho Israel, não é? Israel. Pois é um prazer, e vamos falar no nosso seminário hoje sobre harmonia conjugal, né? Possibilitando esta harmonia entre o casal. E para começar, eu quero me reportar à palavra de Deus, onde nós lemos em Gênesis 2, o versículo 24, o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este mistério de tornar-se uma só carne, este mistério que é o relacionamento humano, especialmente entre o casal, ele tem um alvo. O alvo de tornar-se uma só carne. E aí está a nossa luta. O tornar-se uma só carne requer harmonização no relacionamento. E relacionamento é uma arte, meus irmãos. Eu sou casado há 34 anos, há 35 anos. Já sou pai de 3 filhos e de 4 netos, né? Porque avô é pai 2 vezes, 4 netos. E a cada tempo eu descubro que o relacionamento é uma arte. Eu vou contar aqui uma coisinha, vai ficar só entre nós, a Igreja Betesda, e que a torcida do Flamengo não tome conhecimento. Semana passada, eu não tive condições de participar de uma live porque eu estava brigado com a minha mulher. Desentendimento. Com 35 anos ainda há, vez por outra, algum desentendimento. E eu não estava me sentindo bem e estava sendo convidado com o pastor Ilquia Pains, lá de Curitiba, a fazer a mentoria de alguns pastores aqui na Bahia, mas naquela noite da semana passada eu não estava bem. Eu estava aborrecido com a minha esposa por causa de bobagens, graças a Deus, coisas que nós já consertamos, já harmonizamos, voltamos a harmonizar. E quando a harmonia volta, que paz, hein? Que bênção! Como é bom viver unido o esposo e a esposa. É bênção de Deus. Mas as pequenas crises, ou até as grandes crises que acontecem nos nossos relacionamentos, elas devem contribuir para o nosso crescimento. Até mesmo das crises, nós precisamos tirar proveito, tirar as lições que nos amadureçam, que nos ajudem a evitar a cometer os mesmos erros, que nos ajudem a acertar, a conhecer melhor o outro. Aliás, nas crises nós ficamos nos conhecendo melhor e conhecendo também ao nosso próximo. Você já deve ter ouvido aquela frase da historinha da Cinderela, né, que termina dizendo: eles se casaram e foram felizes para sempre. A vovó estava contando essa historinha para sua netinha e a netinha disse: eles não foram felizes para sempre. E a vovó disse: como que você sabe? Eles se casaram, né? Então, casamento não pressupõe plena felicidade. Às vezes as pessoas investem tanto numa festa de casamento, mas é preciso lembrar que a festa não é o casamento. O casamento é o relacionamento. Eu costumo sempre dizer nas cerimônias de casamento que realizo, que casamento é mudança de vida. Quando nos casamos,
nós nos propomos a um grande desafio, a mudar a nossa vida, a nos adaptar ao outro, a viver em harmonia com o outro. E para isso é preciso exercício. Eu acho que em cada porta de família, em cada lar, deveria ter uma plaquinha, né? Desculpe, estamos em obras. Porque casamento é obra constante. É investimento constantemente no relacionamento. E não é porque você já casou e conquistou ao outro que você vai cruzar os braços e não vai fazer mais nada para que a relação melhore. Ora, segredinho aí de 35 anos de casado. Você tem que conservar a sua beleza. Tanto a sua beleza interior, a sua beleza espiritual, porque é dela que vem a beleza exterior. Beleza exterior não quer dizer necessariamente beleza física de aparência, mas a beleza de um caráter polido, de um caráter santificado por Cristo. E como casados, eu devo dizer isso a todos os irmãos em Cristo Jesus que são casados também, ou quem está pretendendo se casar, que não basta estar casado. Você precisa continuar se enfeitando, se embelezando, se esmerando, se cuidando diariamente, para sempre se apresentar belo um ao outro, para sempre se apresentar desejável um ao outro. Nós não podemos nos acomodar no relacionamento. E eu vou dizer aqui para vocês algumas coisas ou alguns erros que os homens cometem no casamento, alguns erros que as mulheres também cometem no casamento. E ao apontar estes erros, nós vamos também apresentar as soluções, ou pelo menos os caminhos para a solução. E cada um vai refletindo, estes erros que tanto homens quanto mulheres cometem, podem ser erros que eu, e até você que está me ouvindo, esteja cometendo no seu casamento. Se por acaso nos identificarmos com algumas destas falhas, pastor Cristiano não conversou comigo antes, não me falou o nome de nenhum casal aí que está assim assado, não tenho conhecimento, mas estamos aqui inteiramente na dependência de Deus para que Ele guie a sua palavra e abençoe as nossas vidas. Então, se se identificar com alguma coisa aí, não vai pensar, o pastor Cristiano falou que tinha um casal assim, assim aqui. Não, eu não tive tempo de conversar com o Cristiano, apesar da pandemia, mas nós estamos como pastores trabalhando, acho que até mais, não é, pastor Cristiano, do que antes, porque a preocupação só aumentou, o cuidado, a necessidade de contato com as ovelhas só aumentou e nossas preocupações com a manutenção da igreja só aumentaram, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem suprido, tem abençoado e tem direcionado as nossas vidas. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz, se casamento for caminho, eu quero viver no acostamento. Quero viver no acostamento. Isso é frase de para-choque de caminhão. Você viaja muito, Cristiano? Viaja muito aí pelas estradas? Então a gente encontra, frases como esta. Na infância nós ouvimos essas histórias de Cinderela, mas é preciso dizer que na vida real, a princesa e o príncipe têm que enfrentar bruxas, dragões, para poder harmonizar o seu relacionamento e ter uma experiência realmente feliz no seu casamento. Então, na vida real, nós vemos príncipes se transformando em sapo e princesas se transformando em bruxas. Por que isso? Onde houve o desencontro? Onde foi que um ou outro falhou para que o casamento se desalinhasse? Para que as coisas deixassem de ser belas, atraentes, para que o casamento deixasse de ser uma aventura deliciosa e se transformou num pesadelo enfadonho, em um fardo de angústia. Por que tantos casais optam por viver infelizes dentro de um casamento, quando eles, dentro deste mesmo casamento, poderiam se aperfeiçoar? Eu costumo dizer que nós vivemos vários casamentos dentro de um único casamento. Nós passamos por várias fases. Vem a fase em que o casal inicia sua vida conjugal, daqui a pouco vem a fase dos filhos, daqui a pouco vem a fase em que o ninho fica vazio, os filhos, cada um segue o seu rumo, e daqui a pouco vem a fase dos netos, e assim a gente vai vivenciando cada uma dessas experiências, desses momentos da vida conjugal, e devemos tirar o melhor proveito,
deste momento, deste relacionamento conjugal, e não deixá-lo cair numa rotina tediosa, em algo enfadonho, em algo, né, indesejável. Pelo contrário, o caminhar a dois é maravilhoso. O profeta Amós já perguntava: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Como pode o casal viver tantos anos casados e se não estiverem sempre fazendo acordos? E olha, alguns acordos às vezes a gente quebra, mas devemos ser humildes e reconhecer quando foi quebrado um acordo e repará-lo. Para isso nós temos a fabulosa dimensão do perdão, que Deus nos ensina e nos capacita para praticar uns com os outros. Casamento é um dos sonhos mais acalentados pelas pessoas desde a infância. Eu, pelo menos, me lembro, quando era ainda adolescente, eu sonhava em me casar, né? Sonhava com aquela pessoa que Deus iria me dar. E realmente foi Ele quem escolheu para mim, para que eu pudesse viver uma vida harmoniosa. Não penso, os irmãos, que às vezes, por sermos pastores, que somos perfeitos, que os nossos casamentos não passam por crises, nós não temos dificuldades. Temos também. Mesmo como pastores, homens, nós falhamos às vezes no nosso relacionamento conjugal, deixamos a desejar, mas temos que ter a humildade de reconhecer nossos erros, de pedir o perdão e de recomeçar. Essa pandemia que nós estamos vivendo está nos forçando a um recomeço em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentidos. Eu já estou aqui reformulando todos os trabalhos da igreja, já estou reformulando a minha vida, já estou reformulando a minha família. Como é que nós vamos viver a partir de agora com esta nova realidade? Eu tenho a impressão de que muitos casamentos não vão bem porque as pessoas têm deturpado a ideia de casamento. As pessoas imaginam que casamento é a solução para todos os seus problemas. De repente, aquele jovem, aquela jovem que não tem tanta liberdade, os seus pais cessiam por demais a sua liberdade, querem se casar para se ver livre dos pais, querem se casar para ter liberdade. Outros querem se casar para poder administrar o seu dinheiro com liberdade. E se cria uma falsa ideia do casamento, de que o casamento é a solução para todos os problemas, e entra-se no casamento com esta ideia exagerada, e quando a realidade começa a ser vivida, muitas pessoas então se chocam, se decepcionam e saem da fila para andar em outra fila. Não é por aí. Nós precisamos ter uma ideia coerente sobre o que é o casamento. Tanto a romantização exagerada de alguns solteiros, que vê no casamento um milagre, a solução para tudo, como também o descrédito e a frustração de muitos casados contribuem para esta visão distorcida do casamento. Não é isso que Deus quer para nós. Nós precisamos entender que o casamento é um andar a dois, não é um andar sozinho. Tem muita gente que casa e continua falando o meu dinheiro, a minha casa, o meu carro. Gente, casamento é mudança de vida. Agora é o nosso dinheiro, é a nossa casa, é o nosso carro, os nossos amigos. Houve uma mudança quando você se casou. Você precisa viver neste equilíbrio do casamento. Eu tenho agora prestação de contas a dar à minha esposa, da mesma maneira ela para comigo e vice-versa. Então agora nós temos alguém para caminhar do nosso lado. E este alguém se multiplica quando vem os filhos. A responsabilidade só aumenta. Então viver a dois e viver a três, a quatro, a cinco, uma família requer realmente equilíbrio. Requer humildade, requer renúncia, requer muita coerência, muita sensatez, muita dependência de Deus, para que a gente consiga, nesses dias de valores invertidos, nesses dias em que o mundo está andando na contramão da vontade de Deus, e todo mundo achando isso legal, achando que isso é o novo normal, nós precisamos estar alertas, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver qual é o plano de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas vamos lá. Vamos falar então das falhas que homens cometem e que mulheres cometem. Como não dá para eu ver os irmãos,
e ver as mãozinhas levantadas aí. Querem que eu comece falando das falhas dos homens ou das mulheres? Não dá para eu saber aí a vontade dos irmãos. Eu vou começar primeiro com os homens. Vamos começar com nós mesmos, não é, pastor Cristiano? Vamos falar das falhas típicas que acontecem no casamento e que muitas vezes nós homens cometemos. Olha aqui, essas falhas a gente vai comentar também as soluções, né, para ajudar a harmonizar o relacionamento. O marido que é crítico e que não é comunicativo, só sabe criticar. Se a esposa faz um almoço até tentando agradá-lo, ele critica que não está saboroso, que está salgado, que está muito salgado, ou que está sem sal, enfim, isso aqui não ficou legal. É aquele marido crítico que não se comunica, não é? Ele é aquela pessoa sempre muito calada, fala, conversa pelos cotovelos com os amigos, com os outros, mas em casa é mudo, é calado. Então, esse marido precisa tomar a atitude de criticar menos, conversar mais, conversar com um tom de conversação, não com um tom de imposição, conversar mais. Outra falha que nós maridos cometemos é maridos irresponsáveis com dinheiro. Isso aqui pega muita gente pelo pé. Muita gente, muito marido que não sabe administrar bem os recursos que ganha, né? É irresponsável com o dinheiro, não é aquele marido que prioriza primeiro Deus nas suas finanças, entregando para o Senhor os dízimos, as ofertas. Não é aquele marido que prioriza as necessidades da família. Às vezes está gastando por demais em outras áreas e negligenciando a própria família. Marido, é preciso rever como vai a administração dos seus recursos. Aquele marido que é grosseiro, aqui está uma outra característica das falhas, né, dos esposos, dos maridos. Marido grosseiro. Olha, eu acho que nós devemos ser aquele romântico, a moda antiga, né? O romantismo nunca saiu de moda, gente. E o marido grosseiro não abre a porta do carro para a esposa, não puxa delicadamente a cadeira para que a esposa se assente, não anda de mãos dadas com ela, né? Aquele marido que, quando acorda, não dá um beijinho, não dá um bom dia, sai, não diz para onde vai. Puxa, quanta grosseria. É preciso que os maridos sejam delicados também. As esposas amam esta delicadeza, este afeto. Delicadeza é afeto, portanto é amor. Outra falha que nós esposos cometemos, né? Critica a sua falha e a capacidade de expressão da sua esposa. Então, quando a esposa dá uma opinião ou fala, o marido, né, denigre, o marido deprecia ou critica a fala da esposa. Isso não deve acontecer. Jamais repreenda a sua esposa, jamais diga que a sua fala não foi boa, especialmente na presença de outras pessoas. Agora, o marido que é indisciplinado e negligencia a educação dos filhos. É aquele marido que, não é? Ele comete indisciplina na presença dos familiares, ele é aquele marido que não tem bons hábitos de educação, ele é aquele marido que não está nem aí para a educação dos filhos. Maridos deste porte estão trazendo muitos problemas para si mesmos. Outra falha que os maridos cometem é rejeitar a esposa. Meus irmãos, nós, quando nos casamos para amar um ao outro, para desejar um ao outro, para curtir um ao outro, para ter prazer de viver na companhia um do outro. Agora, já pensou o marido que rejeita a sua esposa? É preciso orar, é preciso se colocar diante de Deus para saber qual a origem desta rejeição, para que ele possa tratar dessa rejeição e não rejeitar a sua esposa sob aspecto algum. Outra falha que maridos cometem é esta aqui. Ofende a sua esposa e não se reconcilia. É aquele marido que não dá o braço a torcer, não é humilde, não pede desculpas. Ele humilha a esposa, fala alto, grita com ela, dá uma bronca, como dizemos aqui na Bahia, dá um esporro e não pede desculpas, não busca a reconciliação. Ora, se eu estou falando aqui para você, marido, e você é um marido cristão, você deve ser o primeiro a dar o exemplo na humildade, em reconhecer o seu erro, em pedir perdão, pedir desculpas e procurar a reconciliação.
Mais uma falha que nós maridos cometemos. Marido que critica sempre o seu modo de cuidar da casa. Então, se a esposa coloca o sofá numa posição que ela julga mais bonita, mais confortável na casa, se ela muda o móvel de lugar, ou se ela deseja fazer uma reforma na cozinha, ou se ela quer consertar melhor a sua despensa, o seu quintal lá, ela quer dar um toque especial, um toque dela na casa. O marido critica, o marido não gosta. Não, põe esse sofá onde ele estava antes, não tira essa televisão daqui. Quanta tolice. Os maridos precisam dar à sua esposa liberdade para que elas possam fazer o que quiser na sua casa. Na minha casa, eu não dou ordens à minha empregada lá, nossa empregada. Quem dá ordem é a esposa. Aliás, nós não temos mais nem empregada, agora é diarista, né? A realidade mudou. Então, eu deixo isso por conta da minha esposa. Ela é quem dá ordem, quando eu quero que a diarista faça qualquer trabalho, eu digo para minha esposa, olha, fale com a diarista para fazer assim, assim. Ela vai lá, dá ordem, ela quem faz o pagamento, mas o dinheiro quem dá sou eu. Então, esse negócio do marido criticar tudo que a mulher faz dentro de casa, sufoca, não dá liberdade. Que isso, marido? Eu aprendi que devo dar sempre uma mesada à minha esposa, especialmente quando ela não trabalhava. Agora ela está trabalhando, se formou em psicologia, está exercendo e está ganhando seu dinheirinho, mas quando não, eu sempre dava uma mesada todo mês para que ela pudesse ter liberdade de fazer com aquele recurso o que ela quisesse. Não era para comprar coisa para dentro de casa, não. Era para ela gastar só com as necessidades dela. Então, não podemos sufocar, cessear a liberdade da nossa esposa, mesmo que casados. Porque se estamos casados é porque também confiamos um no outro, damos este voto de credibilidade um ao outro. Veja aqui agora uma outra falha que nós maridos cometemos. Compra boas roupas para si e esquece da esposa. Aquele marido que anda sempre com roupa de etiqueta, né? Sempre bem arrumada, até se vai para um jogo de futebol, um baba, ele vai com roupa de marca, né? Tênis, tudo de marca, e a pobre da esposa está lá precisando de um banho de guarda-roupa, mas ele não olha para a esposa. Tudo isso gera desarmonia. É preciso que, se o marido quer andar arrumado, a sua esposa tem que andar tão bonita, ou até mais bonita do que ele, né? Então, isso é harmonia. Precisamos ter este cuidado. Mais uma falha que nós maridos cometemos. Daqui a pouco eu chego lá nas mulheres, me aguarde aí. Mais outra falha que os maridos cometem é essa aqui: chama a atenção da esposa na frente de todos. Isso é de um mau gosto, isso é de uma falta de educação, falta de sensibilidade tremenda. Olha, marido, você que gosta de chamar a atenção da sua esposa na frente dos outros, não fique esperando carinho, beijinho mais tarde, porque não vai haver, não é? Então, sabedoria, sensibilidade para com a sua esposa. Ou então, aquele marido que não gosta de ajudar em casa, não gosta de fazer compras. Eu confesso que eu já fui assim, viu, pastor Cristiano? Eu ia para a feira livre fazer compras com a esposa, mas tudo que eu fazia era dirigir o carro. Ficava dentro do carro e a esposa ia trazendo as compras, às vezes carregando o peso sozinho na feira, tendo contato com 1000 pessoas que perguntavam por mim, ele está no carro, está no carro. Aí um dia eu tomei vergonha. Eu disse, se eu não for à feira para fazer a feira junto com a minha esposa, então eu não vou mais, não é? E aí então ela aprendeu a dirigir, ela vai, ela faz as compras, e eu aprendi nas vezes que vou, são poucas vezes que eu vou com ela, mas quando vou, a gente sai junto, andando na feira livre, fazendo as compras. Então, nós precisamos ajudar em casa também, lavar o prato, lavar o banheiro, arrumar o quarto. Estou falando aí de coisas que eu faço em casa, né? Sempre que eu posso, estou fazendo esses trabalhos dentro da minha casa, ajudando também a minha esposa. Mas outra falha que nós maridos cometemos, marido que não é romântico. Eu já disse que nós devemos ser românticos, né? A moda antiga. Mas o marido que não diz à sua esposa, né, palavras de afeto, palavras de carinhos, ele está deixando de incentivar a sua esposa. Olha, maridos, atenção, olha para mim aqui, maridos. Maridos, quando a sua esposa pede a você, para você dizer para ela que você a ama, eu te amo, meu bem, ela não está querendo apenas informação. Elas estão querendo ouvir reafirmação deste amor. Então,
para a mulher é muito importante ouvir sempre, né, do seu esposo: eu te amo, minha filha, né? Você é maravilhosa. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Você é tudo para mim, né? Aliás, o camarada era pobre e um dia eles lavando o prato lá, a esposa disse para ele: olha, se eu soubesse que você era tão pobre assim, eu não tinha me casado com você. Ele diz: mas minha filha, você não casou enganada. Eu sempre dizia para você: você é tudo que eu tenho. Então, nós precisamos ser sempre românticos com a nossa esposa. Mas agora vamos falar um pouquinho também, pastor Cristiano, das falhas que elas, as esposas, cometem. Não é só o marido que falha, as esposas também cometem, né? Olha aqui algumas das falhas que as mulheres estão cometendo. Ela não sai da casa de seus pais. Se casou, mas toda oportunidade que tem está na casa dos pais. Isso é um problema que as esposas precisam ter a sensibilidade de entender o que Gênesis capítulo 2 nos diz. Que quando os dois se unem para o casamento em uma só carne, eles deixam pai e mãe, ou seja, eles passam a ter a sua própria casa. Por isso que é importante o casal, ao se casar, ter o seu lar, ter a sua casa própria, não é? Se não pode ainda, vamos para o aluguel, enfim. Mas não sai da casa dos pais. Esposas, sempre que o seu marido estiver para chegar em casa, esteja em casa, porque você estará evitando muitos problemas com isso. Não é que não possa ir à casa dos pais, não, vai sim, sempre que for necessário, visitas, passar dias de visitação, isso é normal. Mas no sentido de deixar a sua casa para ficar muito tempo com os seus pais, isso não é muito legal. Esposas que se mostram preguiçosas em casa. Tem muita princesa aí que se revela péssima dona de casa. Olha, quando nós nos casamos, a mentalidade agora mudou, é outra. Nós nos casamos para trabalhar dentro de casa. Já se vai longe a ideia de que só a esposa, só a mulher trabalhava dentro de casa. Agora os dois trabalham. Quando tem filhos, os filhos também trabalham. Então nós estamos vivendo em uma sociedade familiar onde um ajuda ao outro. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então nada de preguiça dentro de casa. Esposas que se mostram sexualmente frias. Este é um problema que precisa também de diálogo, se necessário buscar um terapeuta familiar, né, um psicólogo, alguém que possa aconselhar. Façam a leitura de bons livros, nós temos bons livros que nos ajudam, livros escritos por pessoas cristãs que têm a direção de Deus e que nos abençoam a corrigir qualquer falha nesta área. Mas esposas excessivamente críticas. Não é só os homens que criticam demais. Às vezes há mulheres que criticam e elas são detalhistas, né? Muitas vezes quando fazem suas críticas. Então, né, elogie mais e critique menos. Você sabia que o seu marido precisa ser elogiado, incentivado? É porque o marido já vive num mercado de competição, de cobranças aí fora muito grande. Então, quando ele chega para o aconchego do seu lar, da sua família, ele precisa de incentivos, precisa de encorajamento. Mas se a esposa só critica, só cobra, né? Só mostra as suas falhas, ele fica desanimado. Marido também é gente, viu, esposas? Ajudem seus maridos, não criticando eles excessivamente. Uma crítica construtiva tem o seu lugar, cabe, mas não se pode exagerar na dose. Outra falha que as esposas sempre cometem é essa aqui: evita praticar qualquer atividade esportiva com o seu esposo. Esposa, você já perguntou ao seu esposo o que é que ele mais gosta de fazer? O que é que ele mais gosta de praticar como esporte? Que tal você passar também a participar com ele? Se não intensivamente, mas moderadamente, daquela atividade que ele gosta de fazer. Então, se de repente o seu marido gosta de correr, você não tem resistência para correr, mas você pode fazer uma caminhada com ele, não é? Então, se de repente o seu marido gosta de assistir Fórmula 1 pela televisão, então você dedica ali um pouquinho do tempo com ele também para apreciar, enfim, se importar com aquilo que ele se importa, com aquilo que ele gosta. E assim estaremos corrigindo esta falha.
Outra falha que muitas vezes a esposa comete é fazer o seu marido se sentir inútil. Então, se o marido ganha menos do que o vizinho ali, ela, né, cobra dele. Olha aí, fulano tem a mesma área que você, ganha 2 vezes mais, 3 vezes mais que você. Então, com isso, ela está fazendo com que ele se sinta inútil. Ó, aqui para nós. Mas uma ocasião, uma esposa falou que o seu marido não queria crescer. Pastor, fala com ele, porque ele não quer crescer. Ele não quer sair do seu lugar, está acomodado ali com o salário mínimo. Eu digo, minha irmã, você me deu uma tarefa agora difícil, tá? Mas vamos ver o que é que a gente pode fazer. Então, os maridos também precisam se esforçar, é verdade, mas as esposas precisam também entender que nem todo mundo ganha igual, não é? Incentivar, estimular, ótimo, meu querido, vamos estudar, vamos ver se a gente abre aqui um negócio diferente para a gente prosperar, enfim, não é? Não é somente criticar. Mas esposas insubmissas, epa, será que tem muita gente aí saindo agora da conferência, do seminário, pastor? Eu não sei. Mas esposas que não se submetem, esposas cristãs, a Bíblia fala que vocês devem ser submissas ao seu marido. A submissão, longe de parecer algo idiota, tolo, desatualizado, desnecessário, desproporcional, a submissão é uma grande bênção. É uma chave que a mulher tem para ganhar o seu esposo. Se o seu esposo é aquele esposo que não faz a sua vontade, está sempre brigando com você, não se harmoniza com você, esposa, aprenda o segredo bíblico da submissão. Demonstre mais submissão, isso por amor. Não porque ele está forçando, está cobrando, está exigindo, porque está na Bíblia. Não é isso. Apresente a sua submissão com amor, como gesto de amor. Faça isso de coração, faça isso voluntariamente. Porque quanto mais você se submeter ao seu esposo, mais o seu esposo irá também se submeter a você. Você sabia que a submissão deve ser mútua? Mas ela deve partir da mulher. A mulher é meiga, a mulher é carinhosa, ela tem um jeito especial de fazer isso. Querida irmã, seja submissa ao seu esposo, porque na submissão vocês vão se harmonizar, muitos problemas vão começar a desaparecer. A submissão é um segredo bíblico para o bom relacionamento entre maridos e esposa. Quando você, esposa, começar a ser submissa, seu marido também vai começar a fazer suas vontades, vai começar a lhe consultar antes de tomar uma decisão, vai começar a se harmonizar, porque você, na verdade, permita usar essa expressão, você manobra ele quando você é submissa, né? A Bíblia diz que Deus tem o coração do rei na sua mão e ele o inclina para onde quer. Eu diria que a mulher que é submissa, ela tem o coração do marido na mão e dirige o coração do marido para onde quer, quando ela é submissa ao seu esposo. Que coisa chata a gente vê as mulheres mandando nos maridos. Eu olho assim e digo, puxa, não houve nenhuma compreensão do ensino bíblico da submissão nesta pessoa. Então, mulheres, aprendam isso para a glória do Senhor nosso Deus e para um bom relacionamento no seu casamento. Mas aqui, olha aqui essa outra falha que geralmente as mulheres também cometem. Mulher rixosa. E a Bíblia diz que é melhor viver numa casa sozinho do que viver debaixo de um telhado com a mulher rixosa. Que a mulher rixosa é como uma goteira, ali constantemente pingando, incomodando, desconcentrando, tira até o sono. Mulher rixosa. A mulher rixosa é aquela mulher que não está sendo controlada pelo Espírito de Deus. A mulher rixosa é aquela que não está se submetendo à vontade de Deus. A mulher rixosa está em pecado. A mulher, ela deve ser aquele elemento dentro da casa que harmoniza, que equilibra as coisas. Mas se é a mulher quem provoca, se é a mulher quem inicia as brigas e os desentendimentos, se ela age como uma mulher rixosa, ela está destruindo o seu próprio lar, a sua própria família, né? A mulher sábia, ela constrói a sua casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. Então, há necessidade de evitar rixas dentro de casa. Seja sábia, esposa, promova a paz, promova o amor, a harmonia,
no seu lar. Nunca promova, né? Tem esposas que jogam o filho contra o próprio pai. Tem esposas que jogam o esposo contra os filhos. Mulher rixosa. E isso traz grandes prejuízos. Então, há coisas, esposas, que vocês não devem contar para o seu esposo a fim de promover um bom relacionamento entre eles e os filhos. E da mesma forma, há coisa que você não deve falar do seu esposo para os seus filhos para não promover rixa. Assim, nós vamos, nesta arte do relacionamento, construindo harmonia dentro do nosso lar. Mas também, nós vemos aqui uma outra falha, eu já estou terminando essa parte aqui para a gente chegar na conclusão e permitir que os irmãos possam fazer algumas perguntas. Esposas que falam demais ao telefone e humilham os parentes do esposo. Eu sei que por falta de comunicação, de diálogo, algumas esposas se refugiam aí no WhatsApp, muitas ligações, muitos áudios, Facebook, Instagram, etc. Esta é uma falha que precisa ser corrigida. Precisa haver mais diálogo dentro de casa. Nós precisamos abandonar mais as mídias, a televisão, para conversar mais, dar mais tempo um com o outro. Uma coisa gostosa que eu gosto de fazer no meu casamento, toda tardinha, por horário de 5 horas, eu chego em casa e eu sento na cozinha, enquanto tomo ali um cafezinho, como um pedacinho de bolo, um pãozinho com manteiga, eu vou conversando com a minha esposa sobre o nosso dia, eu vou prestando contas a ela, ela vai me contando também o que é que ela fez e como foram as nossas lutas, e assim a gente vai, depois ali de uns 30, 40 minutos, tomar um banho, voltar à mesa para fazer uma refeição completa, descansar, relaxar um pouquinho à noite, sempre que podemos, mas aquele momento do diálogo, da comunicação, do prestar contas com amor, com gentileza um ao outro, isto é muito necessário para que a gente evite ficar demais conversando sozinho ao telefone e nas mídias. E nunca humilhar. Quando nós nos casamos, estamos casando com a família um do outro. Então, quando eu falo mal da minha sogra, quando eu falo mal do meu cunhado, do meu sogro, eu estou falando mal de mim mesmo. Eu estou falando mal da minha própria família, porque a família dela é parte da minha família também. Então, se a gente não puder elogiar, se a gente não puder falar uma palavra de bênção, melhor a gente se calar, não é? Hudson Taylor disse que muitas vezes o silêncio é a maior mensagem. Então, muitas vezes nós temos que nos calar ao invés de falar mal dos familiares um do outro. E para terminar essa parte, a outra falha que as esposas cometem é receber o marido à porta já com reclamação. Então, o marido nem bem chegou em casa e a esposa já vai recebendo o seu esposo com críticas, né, com reclamações. Esta não é realmente uma boa recepção. Eu aprendi, e tenho certeza que a maioria de vocês que está me ouvindo já aprendeu isso, né? E quando a esposa chega do trabalho, ou o esposo chega do trabalho, a gente não deve já ir logo reclamando, colocando, o menino aprontou isso, pegou fogo ali, acabou aquilo, tem um acidente. Calma, deixa ela chegar, tomar um banho, relaxar um pouquinho, fazer uma refeição, para só depois então começar um diálogo amoroso e aí sim, se houver alguma queixa a ser feita, colocar isso dentro de um momento exato e nunca na hora em que o outro está chegando cansado, né? Nervoso, sangue quente. E nós sabemos que são nessas horas de agitação que se tomam as piores decisões e que se falam coisas que não se gostaria de falar jamais. Então, com esses cuidados, nós vamos poder harmonizar muito bem o nosso casamento. Pastor Luciano, eu já estou concluindo, eu vou fazer a minha conclusão aqui e logo em seguida, se o irmão tiver perguntas aí dos seus ouvintes para fazer, nós vamos então fazer. Então, para concluir aqui a minha palavra, eu quero dizer isso. Jesus, quando foi convidado a ir a um casamento, lá em Caná da Galileia, ele acabou transformando água em vinho. Aquela água incolor, inodora, ele transformou no saboroso vinho, que é símbolo de alegria. Eu quero dizer com isso o seguinte: se o nosso casamento não vai bem, a culpa não é de quem criou o casamento, não é de Deus. Se o casamento não vai bem, a culpa não é do Criador, mas é dos seus participantes. Então, eu e você, marido e mulher,
nós precisamos humildemente buscar a Deus em oração, buscá-lo através da sua palavra, conversar com o nosso pastor, conversar também com conselheiros, terapeutas, pessoas profissionais que possam também nos ajudar, buscar bons conselheiros, ouvir aqueles conselhos que nós sabemos, o Espírito vai testificar aqui no nosso interior, quando o conselho é de Deus, quando aquele conselheiro falou como boca de Deus. E assim a gente vai receber ajuda para poder melhorar o nosso relacionamento. A melhora do meu casamento depende de mim. A melhora do meu casamento não depende do outro melhorar, do outro mudar. Não, depende de mim. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais humilde, eu preciso dar o passo inicial para resolver alguma insatisfação, alguma diferença que está havendo no meu relacionamento. Então, Jesus ele está disposto no casamento a transformar água em vinho, em trazer de volta a alegria, em transformar o insignificante em algo muito significativo, em dar qualidade ao nosso relacionamento conjugal, quando marido e esposas humildemente buscarem ao Senhor e receberem do Senhor toda a direção, toda a graça para poder solucionar os seus problemas. A minha oração é para que Deus esteja abençoando os casais da Igreja Batista Betesda, né? Igreja Batista Betesda, para que os irmãos continuem sempre felizes, vivendo até o final dos seus dias aqui nesta terra, um ao lado do outro, sendo bênção, sendo realmente a resposta de Deus um para o outro. É realmente um paradoxo que a pandemia veio proporcionar mais tempo aos casais para estarem juntos e muitos casais estão até se divorciando, né? Porque estão muito tempo juntos. Eu não sei, isso é um paradoxo medonho, não deveria acontecer dessa maneira. Deveria ser um tempo de celebração, de maior curtição, de maior alegria, né? De saborear, estar mais tempo, já que a vida de hoje faz com que a gente fique distante um do outro a maior parte do tempo. Então eu, por exemplo, estou curtindo, estou agradecendo a Deus, né? Tive um pequeno atrito também, mas coisa simples que já foi resolvida e que todos os casais também, isso é normal, né? Terem alguma rusga, algum pequeno desentendimento, resolve logo e vamos aproveitar muito bem a vida ao lado um do outro. Vamos orar então, pastor Cristiano. Ó Deus, querido Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e rogamos agora uma bênção toda especial, meu Deus, em favor de cada casal, de cada família, Senhor, que participa deste seminário. Este seminário que se propõe, ó Pai, a construir um lar cristão, a edificar os lares cristãos sobre a rocha que é Cristo Jesus. Pai, em Teu nome eu quero te pedir, abençoa, Senhor, cada casal, cada família que agora está orando conosco, para que se houver, ó Deus, qualquer contrito, qualquer aflição, qualquer desentendimento, qualquer desarmonia, que o Senhor abençoe, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a alegria, meu Deus, para o seio destas famílias, e que cada casal, ó Deus, tenha prazer de viver um ao lado do outro, tenha verdadeira satisfação, que o Senhor cada dia aprimore mais e mais estes relacionamentos, que o Senhor cada dia possa enriquecer mais e mais com amor, com paciência, com humildade, ó Deus, com lealdade, com fidelidade um ao outro, e que assim, ó Deus, nas famílias haja alegria, Senhor, haja satisfação, que cada um tenha realmente desejo de estar reunido em família. Ó Deus, que a família Batista Betesda, Senhor, aqueles que congregam com esta amada igreja, cada vez que ouvir a Tua palavra, ó Deus, sejam edificados, sejam abençoados, que os conflitos caiam por terra, que a paz, o amor, a alegria, a harmonia reine, ó Deus, no seio de cada casal, de cada família. Abençoa-nos, ó Deus, nesses dias de tremendos desafios, onde grandes obstáculos se levantam contra a família. Pai, continua abençoando Tuas famílias, continua cuidando de cada um de nós, Senhor, continua nos enriquecendo com a graça maravilhosa que nós temos na pessoa do Teu Filho Jesus. Abençoa o pastor Cristiano na condução desta igreja, abençoa a sua família, abençoa a família do irmão Titita, meu Deus, para que cada dia todos eles desfrutem a paz e a alegria que temos em Cristo Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, abençoando estas famílias, abençoando esta igreja em Teu nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a vocês. Então pegue esse conselho de Deus, de um homem de Deus, de
de um pastor experiente, da palavra de Deus. Aplique isso na sua vida e seja abençoado por Deus. Deus abençoe a toda a família Bethesda, Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe também a igreja, a PIB, de Piauí, de Rio Novo, né? Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Um abraço a todos. Deus abençoe. Fique com Deus. Paz.